Estamos ao vivo! Fala, Medved! E aí, tudo bem com você? Bora falar hoje de liderança e autoliderança, assunto extremamente relevante e fundamental. Se você quer pegar as rédeas da sua carreira aí e realmente assumir isso para você e construir a sua jornada, né, de acordo com aquilo que você acredita, precisa ter autoliderança, tá? É isso aí. Se você está com a gente aqui já agora e talvez esteja pensando bem assim, cara, mas eu não sou líder, eu não tenho uma equipe para liderar. Fica aqui. Segura aqui que você vai ver que vai ser extremamente proveitosa essa live para você também. Pode acreditar. Eu vou já colocar Todos nós temos o potencial de sermos líderes de outras pessoas e, principalmente, o que a gente vai focar muito aqui, a gente precisa ser líder da gente mesmo, antes de ser líder dos outros, tá? Exatamente. Já estou colocando aqui, fixando o comentário. E eu também estou compartilhando com o pessoal. Quem já está aí já pode começar a fazer o mesmo. É isso aí, Julinha por aqui, Medvet Mentoring na área, tamo junto. Muito massa, tá aí, ó. Tema de hoje, então, liderança e autoliderança. Bora fixar aqui. Boa, feito. Vanessa já tá aqui compartilhando com a galera, faça o mesmo aí. Então, aperta no botãozinho aí de aviãozinho e já compartilha essa live com seus amigos, porque vai ser extremamente relevante para quem deseja desenvolver a sua carreira, desenvolver o seu negócio. Gente, deixa eu falar uma coisa, a gente é meio viciado, cara, eu acho, em conteúdo. Porque a gente elaborou, sério, gente, sempre tem muita coisa, né? Muita coisa que a gente traz aqui, e realmente, 1 hora de live não dá para a gente falar tudo que a gente poderia falar de liderança, né? Mas o quanto que a gente tem esse jeito de conduzir aqui, trazendo realmente muito conteúdo relevante, embasamentos sólidos, né? Para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. Só que tudo isso a gente adapta para a nossa realidade. Exatamente. Né? Essa é a proposta da Medvet Masters, inclusive, né? Que é pegar todo o conhecimento que a gente absorve ao longo da nossa jornada, né? Tanto eu quanto a Vanessa, e espremer isso, né? Tirar um caldo disso que seja totalmente aplicável e direcionado para a realidade da medicina veterinária. Então, eu espero que vocês tirem proveito de mais esse conteúdo. A gente tirou esse conteúdo com base nas nossas experiências de vida, nossas experiências ao longo da nossa carreira, com base em muito conhecimento que a gente foi adquirindo em MBAs, né, em cursos de liderança especificamente, né? Então, eu espero que vocês gostem do material que a gente traz aí. Deixa eu pedir um favor para você. Muito diversificadas, né? Deixa eu pedir um favorzinho para você. Me ajuda a ver se está funcionando esse botãozinho do coraçãozinho aí. Quanto mais o botão do coraçãozinho é apertado e mais pessoas recebem o compartilhamento da live, mais o Instagram entende conteúdo relevante e pode acreditar que vai ser muito relevante e mais ele distribui para outras pessoas. Então, bora juntos aí mudar a realidade da medicina veterinária. Top! Bora lá, então? Bora lá. Eu estou compartilhando aqui, gente. Pode Boa. Excelente. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem para trazer é essa percepção a respeito do que eu comentei agora há pouco, né? De que essa live não é somente para uma pessoa que tem uma equipe, que é líder de uma equipe. Liderar não necessariamente envolve outras pessoas. Por isso que a gente trouxe aqui como tópico da live liderança e autoliderança. Você pode liderar a si mesmo. E entra uma outra questão que é bastante interessante também, é que um liderado pode e deve liderar, né, os seus companheiros e muitas vezes o seu líder, o seu superior em diferentes situações. Então, aqui, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de tem a ver com atitude, tem a ver com comportamento e não necessariamente, não simplesmente com um cargo, com um nível hierárquico. E assim, uma coisa que é muito importante a gente falar é que no momento de um atendimento, por exemplo, a gente precisa ser líder, né? No momento que a gente está com o cliente ali, a gente precisa liderar. No momento que a gente está, por exemplo, chegou uma emergência, quantas vezes isso já aconteceu comigo, né? Principalmente na residência, que tinha uma casuística muito grande lá na Unesp de Botucatu, né? Então, quanto que a gente tinha que liderar aquele grupo numa situação adversa, né? Numa situação muito desafiadora, né? Então, o que acontece dentro de liderança, né? O primeiro aspecto, já posso começar a falar? Claro. Tipo, conteúdo mesmo? Bora para dentro.
primeiro aspecto que a gente precisa entender a respeito de liderança é que se você não liderar você mesmo, você não consegue liderar outra pessoa, tá? Então, o primeiro ponto é a gente se autoliderar. O que tem a ver, o que tem no fundo da autoliderança, né? É você ter autocontrole, é você ter autogoverno, né? Você governar a si mesmo. E aí, por que a gente está falando isso? Imagine nessa situação. Chega um paciente que ele está em emergência, é um paciente que está parado, por exemplo, ele precisa ser entubado, ele precisa de uma série de manobras feitas de forma rápida, né, para a gente conseguir reverter aquele quadro. E se a gente não tem autogoverno, muitas vezes a gente paralisa. E não é pouco frequente profissionais paralisarem frente a essa situação. Nos mais variados níveis hierárquicos, nas mais variadas dimensões de empresas. Tá? Isso acontece, definitivamente não é incomum. Então, a gente muitas vezes acaba ultrapassando os nossos limites no sentido de não saber como lidar com algumas situações. E, sem sombra de dúvidas, desenvolver a capacidade de liderança auxilia drasticamente, auxilia gigantemente quando a gente vai enfrentar situações adversas que acontecem em todas e quaisquer carreiras. Gente, posso falar a verdade mesmo, né? Tipo, liderar no momento que tá tranquilo, de verdade, é muito mais simples. O líder, ele tá ali, né, frente a algumas situações exatamente para resolver a questão. Então, por isso que é importante a questão do autogoverno, de você se autoliderar primeiro, né? Por isso que isso é tão relevante. Ah, Vanessa, beleza, mas e aí? Como é que eu faço isso na prática mesmo? Me conta, o que eu posso fazer na prática para eu ter essa autoliderança, né? Parece clichê, né? Mas você precisa primeiro se conhecer, né? Entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de fraqueza, né? Fraqueza, eu não gosto muito desse termo, né? Mas é utilizado, né? Então, a gente precisa primeiro se conhecer, tá? Segundo, a gente precisa entender que a gente consegue lidar com essas situações. A partir do autoconhecimento, você consegue estabelecer quais são os seus limites e quais são as suas capacidades, né? Uma coisa está linkada à outra. E aí já entra uma sacada muito grande. A gente acabou de comentar agora há pouco que muitos profissionais acabam se paralisando frente a algumas situações adversas. Liderança tem tudo a ver com preparo. Uhum. Então, quando eu tenho uma mentalidade de liderança, né, de autoliderança e de liderança, eu me preparo para situações adversas. Ah, Rodrigo, mas as pessoas não estavam preparadas para uma pandemia. Na sua grande maioria, absoluta maioria, não estavam preparadas, ninguém estava esperando isso. Mas o bom líder, ele é precavido, certo? Mesmo em relação a imprevistos, ele busca já estar preparado. Então, assim, e se houver algum imprevisto, se houver um caos no mercado e eu passar 6 meses sem receber um centavo? O bom líder, ele vai estar precavido, ele vai estar preparado. Isso não quer dizer que a pessoa está constantemente esperando o pior, tá? Exato, porque senão, é bem diferente. É bem diferente. Por quê? Senão a gente entra num padrão de autossabotagem, né? De achar assim, cara, eu tenho que me preparar para o pior, eu tenho que me preparar para o que está por vir. E aí, o que acontece numa pessoa que tem esse padrão? Né? De ficar sempre esperando o pior. Muitas vezes ela não ousa, ela não arrisca, ela não tem uma visão otimista, né? Ela não tem uma visão de que algo que ela implementar, por exemplo, dentro da equipe dela ou dentro da própria vida dela vai dar certo, né? Porque ela tá na espreita de algo muito ruim que pode acontecer. Então, é diferente estar preparado e ter um foco no negativo, em tudo que pode dar errado. Exato. Isso causa uma ansiedade absurda que paralisa a gente. Estar preparado é diferente de estar desesperado, né? Com uma possibilidade de algo muito negativo acontecer. Beleza? Ó, deixa eu só dar boas-vindas para a galera aqui. Tem uma galera que entrou aqui, ó. Fernando por aí, seja bem-vindo. Aline Mori, mais MedVet Mentoring na área. Gente, Aline, ó, fica aqui com a gente porque tem relação com o que a gente já conversou, tá? Na mentoria. É isso aí. Radiovet por aqui, fala, beleza? Que massa ter vocês aqui, gente. Mavieira, Kainan, fala Kainan, beleza, cara? Que bom ter você aqui. Caio por aqui, da Elos. Muito bom. Olha, o Júnior. Fala, aqui. Júnior. Clau, MedVet Mentoring na área, isso aí. Renata. Maria Clara Cordeiro, Patrícia Monteiro. Pati. Fala, Paty, Oi, seja bem-vinda. Muito top, muito top. Clínica Simpaticão, Annelise.
Excelente. Nossa, Olha e o a comentário Patrícia colocou aqui, ó. aqui, sensacional. É otimismo com o pé no chão, exatamente, Perfeito. Paty. E a Patrícia é uma baita líder, né? Então ela tem o negócio dela e ela é exigida, né? Tá atuando como líder, tá tomando a frente das situações constantemente. Muito top, Paty. Muito massa. Na live por aqui também, seja bem-vinda. Maria Clara. Amanda via Insta de Maria Clara. Perfeito! Seja bem-vinda, Amanda. Excelente. Medvestimentos na área, mais uma aí. Excelente, muito excelente. Massa, muito massa. Juntos. Então, outra questão, né, que a gente trabalha nessa questão, que a gente fala a respeito dessa questão da autoliderança, a gente precisa entender que a gente vai precisar tomar decisões constantemente. Um bom líder, ele faz isso, né? Ele faz isso liderando outras pessoas, mas ele também precisa tomar decisões assertivas a respeito da própria vida, da própria carreira, do próprio negócio, né? Ou dele mesmo, decisões importantes para a vida pessoal dele. Tá? Então, ele precisa entender que ele tem que tomar decisões. E, para isso, ele precisa, mais uma vez, de preparo. Ele precisa entender quais são os cenários, o que ele precisa saber, ter de conhecimento para ele tomar decisões com o pé no chão, como a Patrícia colocou aqui. Né? O líder, ele precisa se preparar e, para isso, ele precisa ter a consciência do que ele precisa desenvolver para estar preparado. Então, a gente vê com muita frequência faz sentido até a gente ver isso. Eu vou falar sobre isso. A gente vê com muita frequência médicos veterinários que iniciam trabalhando, por exemplo, como clínicos e depois de um tempo se tornam donos de uma clínica e contratam pessoas para participar, para integrar, para criar uma equipe, né? E aí, de repente, eles saem do papel, ou mesmo que façam mutuamente, né? Eles saem do papel de clínico, de veterinário, e entram no papel de empresário, empreendedor. E muitas vezes ele não está preparado para assumir esse papel. Então, um bom líder, ele está atento e consciente ao que ele precisa desenvolver nele e nas pessoas ao redor dele, para que todos juntos consigam dar conta do recado. Liderança tem tudo a ver com desenvolvimento, autodesenvolvimento e desenvolvimento das pessoas que estão junto com o líder. Total. E assim, uma outra coisa muito importante é entender a direção. Né? A direção que você está seguindo ali, tanto para você enquanto indivíduo, enquanto profissional, mas também enquanto gestor, né? Se você tem esse papel de gestor. Então, o quanto é importante você entender a direção e saber comunicar isso para as pessoas, porque se as pessoas não sabem para onde que elas têm que ir, muitas vezes elas ficam... você perde potencial. Tá? Não digo nem que você não vai conseguir alcançar, mas às vezes você perde muita energia nesse processo. Pode ser que você alcance? Pode. Mas sem direção você acaba perdendo muita energia no processo, né? A Patrícia comentou aqui, ó, que o Medvestimentos me ajudou muito no processo. Muito bom, Patrícia. Tamo junto. Muito top. Cara, e falando de direcionamento, né? Acho que já puxa um gancho que é muito importante, que é o seguinte. Tem muita gente quando vai se relacionar com outras pessoas, né? E muitas vezes se colocar no papel de líder, tem muita expectativa em cima das pessoas. E tem uma frase que eu acho espetacular, que eu não sei quem que trouxe, eu já ouvi em algum lugar, não sei dizer exatamente, já vi mais de um lugar, por isso não vou citar a fonte, não sei quem é a fonte, mas que fala bem assim, não crie expectativa, crie gado, que rende mais. Então, um bom líder, ele troca as expectativas em cima das outras pessoas por ações direcionadas e estratégicas. Então, ele se prepara para conduzir a relação com as mais diversas pessoas que estão envolvidas, para que ele, em seu papel de autorresponsabilidade, conduza de forma adequada para que ele alcance os resultados que ele espera mais facilmente. Então, o líder, ele tem um papel, ele tem uma noção muito grande de autorresponsabilidade. Ele mesmo é quem cria os próprios resultados. Falando em autorresponsabilidade, vamos ser autorresponsáveis em compartilhar com os coleguinhas aqui, né? Então, aperta aqui embaixo no aviãozinho e compartilha com outros veterinários que vão se beneficiar desse conteúdo, tá? Sim, de Medvet reclamando do mercado veterinário, reclamando que veterinário não é valorizado, que é uma classe que não é unida. E agora é a oportunidade, cara. Bora evoluir a classe juntos, bora unir. Então, já convida a galera para participar junto com a gente. Vamos mudar juntos a realidade da medicina veterinária. A gente não cansa de falar. Sozinhos, nós dois não conseguimos mudar essa realidade. Sozinho ou sozinha, você que está aí, também não consegue mudar essa realidade.
mas todos juntos com certeza conseguimos. Então, bora junto. Ó, entrou aqui Júlia Medvete, Arthur, o Gustavo, Fala, que massa, Gustavo Gustavo, Roland. deixa eu ver aqui, grande nome da medicina veterinária aí também. Boa noite, excelente ter aqui, cara, muito massa. E aí, gente, vamos lá, vamos continuar aqui. Um líder, ele normalmente, a gente tem uma disciplina dentro do MBA, né, Gestão Estratégica de Pessoas, que chama Liderança e Motivação, né? Então, o líder, ele tem que ter a habilidade e o conhecimento para ele motivar a equipe dele. Só que, mais uma vez, trazendo para a autoliderança, se você não tem automotivação ou se você não encontra estratégias de se automotivar, muitas vezes você não consegue transferir isso para a equipe, né? E aí, qual é o grande lance, né? Às vezes a gente fica tentando fazer com outras pessoas o que a gente não consegue fazer com a gente mesmo. E assim, todos nós temos desafios. É utópico falar que todo dia eu acordo 100% super disposto. Não, isso não existe para nenhuma pessoa. Tem dia que você não está bem, né? Mas você precisa entender, beleza, primeiro aceitar, e tudo bem, né? E a partir dessa aceitação, desse momento que eu identifiquei que eu não estou tão bem, o que eu posso fazer? Quais são as minhas fontes de energia, por exemplo? Quais são as minhas fontes de motivação? Entender que eu preciso buscar algumas estratégias para me tirar daquele padrão de desmotivação. E isso a gente tem que fazer primeiro com a gente, para depois a gente entender como a gente faz esse processo com o outro também. Porque se eu estou desmotivado, como que eu vou motivar o outro? A minha comunicação não verbal vai transferir essa carga emocional, essa comunicação. Né? E é importante entender também, importante entender também que a gente inspira as outras pessoas através das nossas atitudes, não simplesmente das falas. Então, uma falha muito grande é o líder falar coisas lindas, falar coisas, entre aspas, motivacionais, mas ele mesmo não entrar em ação de forma a estimular, a inspirar os demais que estão participando da equipe. Então, é importante ter clareza de que você inspira, enquanto líder, a sua equipe, não que você vai motivar, porque a responsabilidade da motivação é da própria pessoa. É ela que vai se motivar. O meu professor do MBA, dessa disciplina, ele falava assim, ninguém motiva outra pessoa. A motivação é dela, é o motivo para a ação. É da pessoa, é individual. O que a gente faz é gerar um estímulo para que a pessoa encontre essa motivação, esse motivo para ela agir. Né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E você trouxe aí uma questão que é um drive, né, de bons líderes, é um mindset, né, faz parte do mindset de bons líderes, que é o seguinte: uma vez que o bom líder se depara com uma situação desafiadora, uma vez que o bom líder se depara com o caos, olhar para aquilo e falar bem assim, ok, entender a situação, ok, entendi, o caos existe nessa situação. E aí que vem a grande sacada. O bom líder, ele se faz a seguinte pergunta: frente a essa situação, o que eu posso fazer para melhorar isso tudo, ou para resolver? E aí, mais uma vez, assume a responsabilidade pela mudança, pela melhoria do cenário. E assim, sabe o que é engraçado? Muitas vezes a gente fala assim, o otimismo tóxico, positivismo em excesso, né? Essa questão do otimismo, às vezes, ela é levada para um extremo, né? E aí, a gente fala que, assim, na nossa percepção, tá? Isso é uma coisa muito individual, Medvet Masters. O otimismo, para nós, não é negligenciar o que está ruim, tá? Exato. Não é botar pano quente, não é ir lá e colocar alguma tampar coisa o sol por cima, com a peneira, jogar embaixo do tapete, não é isso. Tá? O otimismo é acreditar que por meio das nossas ações, ou seja, frente a uma adversidade, o que eu posso fazer com isso, acreditar que por meio das nossas ações a gente pode mudar aquela realidade. Então, não é ficar tendo uma visão romantizada da situação, é ver que aquilo realmente não é o resultado que a gente queria, não é o aspecto que a gente queria, mas de que forma, quais ações que eu posso implementar que vão me gerar o resultado. Porque se eu não acreditar que a minha ação vai gerar o resultado que eu quero, eu não vou agir. E aí que está o pulo do gato. Por isso que o líder ele tem que ter otimismo também, né? Que não é negligenciar a coisa ruim, os desafios. É simplesmente acreditar que através das ações dele ele vai conseguir ser capaz de superar aquilo. Massa! Outra grande característica da mentalidade de um bom líder é enxergar nas adversidades grandes oportunidades.
Então, é muito comum a gente perceber profissionais, e aí vamos falar sobre médicos veterinários, que é nosso público, né? Especificamente, nós atendemos médicos veterinários. É muito comum a gente perceber um profissional que chega diante de uma situação desafiadora e ele sofrer com isso, todo mundo sofre com uma situação desafiadora, inesperada, tá? Mas ele fica estagnado naquilo. Ele não enxerga aquilo como uma oportunidade, ele enxerga aquilo como algo terrível e ponto. Bons líderes enxergam nos desafios grandes oportunidades, oportunidades de aprendizado e de evolução. Então, todos nós podemos nos desenvolver, desenvolver habilidades. Tudo isso que a gente está conversando aqui é possível desenvolver. E existem várias formas para desenvolver isso. Eu vou compartilhar com você algo que eu fiz e que deu muito certo para mim. Eu utilizo muito frases específicas em momentos específicos. Então, para poder mudar a minha forma de pensar, eu, primeiro, me coloco de forma consciente, né, com atenção plena para o que está acontecendo, para eu me pegar no pulo do gato em algumas situações, e aí eu entro com uma frase de impacto para mim, que muda a minha mentalidade. E ao longo da repetição, que a gente vai utilizando isso, a gente vai mudando a forma com que a gente pensa, vai se tornando cada vez mais natural. Então, nesse sentido, algo que eu adotei para mim foi, quando eu me encontro, me deparo com um caos, uma situação muito desafiadora, e a Vanessa está aqui para comprovar, não é que eu não sinto o desafio, eu sinto o baque, mas eu respiro fundo e eu falo, foco no aprendizado, bora! Eu tenho muita clareza de que todo desafio que a gente passa é uma grande oportunidade de aprendizado e de evolução. Então, essa frase, foco no aprendizado, é uma frase que, para mim, tem um significado muito grande. Toda vez que eu enfrento um desafio muito grande, eu paro, respiro fundo e falo, foco no aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Gente, então, assim, ó, só para a gente alinhar com vocês, está ficando claro que liderar não é só com relação ao outro, é com relação a gente mesmo? Tá ficando claro para você o quanto que é importante a gente aprender a se autoliderar? Eu diria que a autoliderança ela é muito mais importante do que liderar o outro, né? Porque é o que antecede isso, né? Liderar o outro é fundamental dentro de algumas situações, mas se autoliderar é o que mais vai trazer retorno, inclusive para você liderar outras pessoas, tá? O Igor trouxe aqui ó, um comentário, tem tudo a ver com o que a gente comentou agora há pouco. Tudo bem, Igor? Que bom ter você aqui. Isso aí, seja bem-vindo, Igor. Gente boa demais. Acabei de ler uma frase que faz muito sentido. Liderança não é feita de cargos, mas sim de exemplos. Totalmente. A gente falou isso no início da live. Exatamente. Liderança não é cargo. Exatamente. A gente lidera no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas, a gente lidera o nosso cliente, a gente lidera todas as situações, a nossa família. Às vezes eu lidero meu chefe. Tá? Então, liderança se trata muito mais de um comportamento e uma atitude do que de um cargo. O cargo, ele é o menos relevante de tudo. E vou ser bem sincero, na hora que a gente consegue pegar a sacada de que a gente deve liderar nos mais diversos cenários, e aí a gente começa a entender de que a gente pode e deve, para o bem do todo, liderar as pessoas que estão superiores a nós, hierarquicamente falando, nossa, o jogo muda. O jogo muda porque isso agrega para o todo, agrega para o líder, agrega para mim, agrega para a equipe, agrega para a empresa, agrega para tudo. Então, é uma virada de jogo, com certeza. Então, bora liderar aqui compartilhando com mais gente. Estou fazendo isso aqui também, gente. Bora compartilhar, tá? Quanto mais a gente... Principalmente com pessoas com quem você se relaciona no dia a dia, no trabalho, porque isso faz total diferença. Imagina se todo mundo tivesse essa mentalidade, né? O quanto que isso agregaria para o conjunto, tá? Para a equipe mesmo, certo? Outra coisa que é muito importante no líder, posso? Rapaz, estamos, frenético. Não, hoje tem coisa com força, é metralhadora. Tipo, fica ligado. Eu espero que você esteja com papel e caneta na mão, porque tem muita coisa mesmo. Só para você entender como que foi a nossa preparação. A Vanessa foi para um lado, eu fui para o outro e ó... A gente tem conteúdo de tudo quanto é fonte que você quiser. Imaginar. E a gente fritou em levantar a informação. Então, decidimos ir nesse bate-bola aqui, ó, trazendo o assunto e deixando fluir. Participe, inclusive, traga exemplos, traga dúvidas, situações específicas, como liderar em situações específicas. Tamo junto. E aí, ó, a Aline falou que tá super claro o quanto é importante primeiro se autoliderar. Excelente. Show de bola. Posso eu, então? Pode. Pode ir, você. Fala você aí. puxou Não, pode Ela ir. fez igual o Sonic, fez assim, ó.
Pode falar, pode falar. Não, eu até me perdi, fala aí. Então, deixa que eu falo. Líder tem que ser confiável. Oh. Líder tem que ser confiável. E para a gente desenvolver a confiança, não basta a gente fazer só o trivial. A gente precisa entender que a gente está lidando com seres humanos. E seres humanos vão muito além da parte profissional. A parte profissional de uma pessoa é apenas uma parte da pessoa como um todo. Então, um bom líder, ele tem compreensão a respeito de quem são as pessoas que estão ao redor dele, não necessariamente liderado, você já entendeu isso, né? Porque o líder pode liderar o chefe dele, beleza? Então, ele compreende quem são as pessoas que estão ao redor, compreende qual é a realidade dessas pessoas e ele se adapta na sua comunicação, nos seus comportamentos, para poder fazer uma liderança adequada para os diferentes tipos de pessoas que estão ao redor dele. Por isso que no início a gente já falou sobre isso, né? O quanto é importante o líder, a pessoa que exerce a liderança, ou seja, todos nós, em algum contexto, né? A gente desenvolver o nosso autoconhecimento, para a gente, inclusive, saber de que forma que a gente deve se adaptar àquela comunicação, tá? E a gente, enquanto líderes, a gente tem que buscar isso ativamente, tá? Não é uma coisa assim, eu vou lá, vou fazer um curso e parou. Não, você tem que se desenvolver constantemente, tá? O líder, ele busca... Deixa eu só fazer uma pergunta. Bora. Quem aqui busca... Eu quero que vocês respondam aqui. Quem aqui tem essa característica de buscar evolução contínua, né? De buscar se desenvolver nas mais diversas áreas. Só coloca um joinha, coloca um sim, enfim. Mãozinha para cima ou mãozinha para baixo? Você busca você evolução tem essa contínua? Característica, né? Busca evolução contínua? Joinha ou não? Não existe, é que não existe julgamento, tá, gente? É Tranquilo. só pra gente entender mesmo. Tá? Perfil da galera aí. A Aline aí, ó. Mãozinha lá em cima. Tamo junto, Glau também, Glau. tamo junto. Pô, Medvet Mentor ainda buscando evolução contínua. Total. Faz sentido, tem congruência nisso. Excelente. Bom, o que mais que eu ia comentar é que o líder ele está sempre focado no que a equipe precisa, no que é o bom para o todo, e não focado somente em si mesmo. Uma pessoa que é focada somente nos próprios benefícios, naturalmente ela acaba não conseguindo desenvolver a liderança de uma forma plena, de uma forma adequada. E para chegar ao objetivo do todo, né, para alcançar as metas do todo, ele, invariavelmente, ele auxilia no desenvolvimento dos indivíduos. Então, um bom líder ele está o tempo inteiro prestando atenção nos indivíduos, como a gente falou, e não só prestando atenção e entendendo para se comunicar melhor, mas também para buscar auxiliar o desenvolvimento de cada uma dessas pessoas. Tem alguns comentários para fazer a respeito disso. Uma pessoa que está sob sua gestão, ela não pode sair, ela não deve sair da sua gestão da mesma forma que ela entrou. Exato. Ela precisa evoluir. Você precisa, enquanto líder, desenvolver pessoas. Vou deixar isso daí mais forte ainda, mais impactante. Se uma pessoa sair da sua liderança da mesma forma que ela entrou, você falhou, cara. Você falhou, porque faz parte do papel do líder desenvolver os integrantes da equipe. E aí, para isso, tem alguns aspectos muito importantes da gente falar. Primeiro, tem vários tipos de estilo de liderança, tá? Então, o primeiro ponto é isso, e a gente tem números, tá? A gente poderia ficar falando só dos estilos de liderança, liderança situacional, que é uma coisa muito batida dentro de gestão de pessoas, porém, eu quero enfatizar uma coisa. Normalmente, o líder, ele tem que ser exemplo, foi o que o Igor trouxe aqui, né? E ele tem que servir. Servir é o quê? É fazer tudo pelo outro? Não, servir é servir para o desenvolvimento do outro. Isso implica em várias coisas, né? Inclusive em você entender a maturidade daquela pessoa dentro da sua gestão, né? Então, não é maturidade de indivíduo, tá? É você entender, cara, essa pessoa entrou aqui agora, ela não sabe como funcionam os processos, ela não sabe como funciona a logística do local, ela não sabe. Então, no início, você tem que instruir muito essa pessoa a respeito de como tudo funciona. Com o passar do tempo, você vai afrouxando, porque você já instruiu, agora eu vou deixar ela ter um pouco de autonomia aqui. Então, você precisa permitir que ela tenha autonomia, porque senão ela não se desenvolve. É igual filho, né? Eu não sou mãe, nem nós não somos pais ainda, eu não sou mãe, eu acho que eu não vou ser mãe. Mas a grande questão é que
funciona muito parecido com o que as pessoas que são pais, né, e mães falam, que você precisa começar a deixar a criança ter autonomia, dar liberdade, começar a andar de bicicleta sem rodinha, você começa a dar liberdade porque você já instruiu, então agora ela precisa entender, ela precisa aprender com os próprios atos, tá? Isso faz parte do desenvolvimento. Daí a gente já puxa uma outra característica. Cara, tá pauleira essa live, hein? Ô, eu tô suando. Vamos gelar um pouco mais o ambiente aqui, porque eu tô suando, cara, de tanto que a gente tá falando aqui. Aí entra já uma grande característica de bons líderes também, que é saber delegar. Então, para eu conseguir dar essa liberdade para minha equipe, para que ela consiga se desenvolver melhor, eu preciso saber delegar. E aí entram 2 pontos. Preciso saber delegar, transferir atividades, e entender que delegar é totalmente diferente de delargar. Delargar é quando a pessoa fala bem assim, ó, faz essa atividade, e larga para lá. Não acompanha, não verifica, não auxilia, não se coloca à disposição, nem nada. Larga. Isso é extremamente prejudicial. Isso é extremamente prejudicial para o liderado, isso é extremamente prejudicial para o próprio líder, porque ele não tem noção do que está acontecendo, ele não sabe qual vai ser o nível da entrega. Isso é extremamente prejudicial para a empresa como um todo. Então, não faça isso. Faz parte de uma boa liderança o acompanhamento do trabalho e do desenvolvimento dos integrantes da equipe. E aí, voltando na questão da sensibilidade, né, de lidar. Vamos falar só com o pessoal? Mateu por aqui, Ultrassônico Vete, sejam bem-vindos. Palha Vete. Bino, Matiello, Gabriela Souza, José, Edu Ayub. Josiane, perdão, Josiane. Josiane. Edu, lembrei de você para preparar essa live hoje. Eu vou falar de uma coisa lá no final que eu vou citar o Edu. É isso aí, tá? Foi no curso do Edu, cara. Dia para emagrecer. Bora fazer uma propaganda aqui, porque é bom, cara, é massa. Muito bom, muito bom. E aí... Thaís Barros por aqui. Luli, fala, Luli. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito massa, muito massa. E aí, a Glau colocou aqui que delegar dói, exatamente. Delegar então, dói. a gente não pode ser centralizador. O maior fator limitador do nosso crescimento somos nós mesmos. E não delegar limita o seu crescimento. Eu acho que eu vi esses dias esse post em algum lugar. Hoje. Post de hoje da NetVet Master. Você não viu ainda, na hora que terminar a live. Não precisa sair agora, não. Fica aí. Na hora que terminar a live, veja o post de hoje. Você vai ver sobre isso. E aí, gente... Só fazer um comentário rápido. Delegar dói mais em umas pessoas e menos em outras. Depende muito da personalidade do líder. Principalmente quando é um líder que tem uma característica mais controladora, que inclusive é um dos tipos de sabotadores, um dos tipos de autossabotagem, é o controlador, aí dói bastante, porque tudo tem que ser do jeito que o líder quer. Nada pode ser feito de forma diferente, nada é tão bom se for feito de uma maneira diferente ou entregue de uma forma diferente. Então, os líderes que são controladores, eles têm um grande desafio para desenvolver a capacidade de delegar e, junto com delegar, tem que vir confiar nos colaboradores. E o perfeccionismo também gera esse mesmo comportamento. Tá? Exato. E a grande questão, gente, que é uma competência, inclusive, da liderança, é ser flexível, porque flexibilidade implica em adaptar sua linguagem com relação à necessidade daquele liderado, implica adaptar sua linguagem com o seu cliente, porque você está liderando, no momento de um consultório, no momento de um atendimento, você está liderando. Então, se eu não tiver flexibilidade de adequar a minha comunicação ao perfil daquela pessoa, a forma como aquela pessoa se comunica, muitas vezes eu não consigo ter uma relação assertiva ali, eu não consigo ter uma interação mais assertiva mesmo, mais benéfica, tá? Boa. Certo? E aí... Tem um comentário aqui da Ju, vamos trazer já. Vamos falar disso. É isso aí. Quanto ao feedback, antes do comentário, deixa eu já dar as boas-vindas aqui, ó. Thaís Barros por aqui. Boa noite, Thaís. Natália, Alexandre. Fala, Alexandre. Equino Jacob por aqui, seja bem-vindo. Bora lá, a Aline botou um comentário também, vamos primeiro seguir a ordem aqui da Ju, então. Bora lá. E quanto a feedback? Vejo que hoje os liderados buscam muito feedback dos líderes e acaba sendo uma dificuldade.
Feedback. Só rapidinho, essa dificuldade pode ser dos dois lados. Dos dois lados. De solicitar o feedback, de receber o feedback solicitado e também de dar o feedback. E aí, qual é a grande questão do feedback? O feedback, na nossa percepção, é uma ferramenta fundamental para o acompanhamento e para o desenvolvimento da pessoa. Então, a gente sempre fala assim, ó, se eu combino com uma pessoa que a gente tem que chegar em tal lugar, só que ela está se afastando desse destino e eu não oriento ela, eu sei onde a gente quer chegar, mas eu não oriento ela de que aquele comportamento dela está distanciando ela do local que vocês precisam chegar, eu estou sendo conivente também com aquele afastamento do objetivo. Então, eu preciso instruir, principalmente na condição de líder. Na condição de líder mesmo dessa pessoa, você é o responsável. Tudo que influencia o resultado ou os resultados do líder é de responsabilidade do líder. Então, por exemplo, quando você vou dar um exemplo da área comercial, se você é um coordenador regional de vendas e tem alguma determinada atitude, algumas determinadas atividades que são da responsabilidade do seu gerente fazer, ou seja, seu superior imediato fazer, e ele acaba não fazendo, isso impacta o seu resultado, passa a ser uma responsabilidade sua se você adotar o papel de liderança. Pô, Rodrigo, mas não tem como eu cobrar o meu gerente disso. Não tem como fazer a cobrança de uma forma direta, como um superior faria, mas tem como você assumir a responsabilidade e dedicar um tempo para refletir sobre a situação e falar bem assim, o que eu posso fazer, que temas que eu posso abordar, que assunto que eu posso trazer numa conversa, que comportamento que eu posso ter para poder estimular o meu gerente a realizar essas atividades. Ah, Rodrigo, isso é utópico. Deixa eu te garantir, não é utópico. Não é utópico. Não subestime a sua capacidade de influenciar as outras pessoas, inclusive seu superior imediato. E assim, uma coisa que é muito importante é a gente observar a característica, a atitude, autorresponsabilidade é uma das características fundamentais de um bom líder. Então, se eu assumo a autorresponsabilidade, eu tenho uma mola propulsora muito grande que vai me impulsionar para frente, tá? Mas eu quero voltar na questão do feedback, tá? Então, qual é a grande questão, Ju, que você perguntou aqui a respeito do feedback? Feedback é uma forma de você fazer esse acompanhamento e esse monitoramento e esse desenvolvimento do indivíduo, tá? Só que isso precisa ser feito de maneira correta, porque senão você pode, enquanto líder, dependendo da forma que você dá um feedback, você pode destruir a pessoa, você pode acabar com a autoestima da pessoa. E aí o feedback, ao invés de ser algo construtivo e algo que desenvolve a outra pessoa, detona a outra pessoa. E você não vai conseguir obter o resultado. E aí você vai falar bem assim, mas eu dei o feedback, eu falei com ele que ele estava no caminho errado. Tá, mas de que forma? A grande questão é essa. Em comunicação existe uma premissa básica, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba como. Tá? Então, fazer feedback tem que ser construído de forma estratégica, eu tenho que ir preparada para o feedback, preparada para dar aquele feedback e desenvolver a melhor estratégia para a pessoa sair daquele feedback bem e motivada, né, com ela ter um motivo para a ação dela, para ela executar o que tem que ser feito. E aí tem uma sacada, tem um macete aí. Poxa, mas como que eu faço para poder mais frequentemente agir dessa forma, né, que a Vanessa falou agora? Ao invés de você buscar apontar erros, você buscar ajudar a pessoa. Simples assim. Coloque esse foco na sua cabeça. Cara, eu quero ajudar essa pessoa a se desenvolver, a ser uma pessoa melhor, sabe? A desenvolver sua carreira, sua vida, a ter uma vida melhor. Se você tiver com esse pensamento... Já ajuda. Ajuda absurdamente, porque você vai transparecer isso através da sua comunicação. Você vai exalar cuidado na sua comunicação. E aí, eu tive a sorte, né, o privilégio de fazer muitos feedbacks no hospital que eu trabalhava. E nesse período que eu fiquei mais de um ano e pouco fazendo feedbacks, assim, de forma rotineira, né? E, cara, dentro de hospital, eu fazia feedback para todos os setores, desde veterinário, pessoal da recepção, limpeza, pessoal do estoque, limpeza não, pessoal do estoque, várias pessoas, né? E aí, eu aprendi muito a lidar, primeiro, com as diferentes linguagens, eu preciso adaptar minha linguagem, e como eu estou dando feedback, né, eu preciso entender e ser flexível com relação à forma de lidar com cada pessoa, tá? E, principalmente, surgem feedbacks muito desafiadores, gente.
muito desafiadores. E eu consegui elaborar estratégias de deixar a pessoa bem com aquele feedback, né? Então, mas isso eu só consegui isso porque eu fiz isso muitas vezes, né? Eu comecei a desenvolver isso, lógico, eu fui com embasamento, eu fui com uma estrutura de feedback, né? Que é o que a gente defende. E aí eu consegui exercer isso, só que isso me enriqueceu muito. Eu tenho muita segurança para dar feedback, muita mesmo, né? Por quê? Porque eu treinei muito prática, isso, prática, tá? prática. E aí vem a chave. Entra em prática, começa a instituir isso na sua rotina. A gente falou isso até no Medvet Mentoring. Cara, começa a fazer feedbacks recorrentes, estabeleça uma frequência. É todo mês? Né? É a cada 2 meses? É a cada 6 meses? Mas estabeleça uma frequência, tá? E se na sua empresa você é um liderado e você não obtém feedback, que é o que a Júlia falou aqui, que muita gente quer e não recebe, procure. Marque, eu queria marcar uma reunião com o meu gestor. Marco, Rodrigo. Quantas vezes ao longo da minha carreira, né? Sinceramente, durante toda a minha carreira na área empresarial, eu sempre tive essa postura. Sempre. Eu sabia exatamente quais eram os momentos da minha regularidade ideal em que eu solicitava o feedback. E aí eu pedia o feedback, não só falava, queria um feedback. Queria saber quando que a gente pode marcar uma reunião, porque eu gostaria muito de ter um feedback. Isso é liderar a situação. É diferente eu falar bem assim, eu queria ter um feedback, né? Algum dia que você estiver disponível, me fala que a gente faz, eu queria ter um feedback e tal. É diferente você perguntar qual horário que poderia ser destinado a você receber um feedback, tá? Isso é liderar a situação. E aí, o que eu queria voltar no ponto? Quando a gente lidera outras pessoas, a gente precisa entender as outras pessoas, entender as necessidades para a gente conseguir juntar essa necessidade individual com a necessidade da empresa, tá? Então a gente precisa ter esse alinhamento de propósito que a gente chama, tá? Então a gente precisa entender para isso, eu preciso ter um olhar de cuidado, eu preciso realmente me importar com as pessoas. E conhecer a vida da pessoa. E conhecer, né? E outra questão que é muito importante a gente ressaltar é entender, dentro da liderança, tem uma coisa que é fundamental que muitas vezes a gente negligencia, tá? Que é entender quais são as aptidões daquela pessoa, os talentos daquela pessoa. Só para você ter ideia de um dado, né? O liderado que trabalha colocando o talento dele em uso no dia a dia, na rotina, ele tem um comprometimento 6 vezes maior. Muito mais engajado que tem que ser feito. Tá? Então, assim, olha o quanto você pode comprometer essa pessoa simplesmente por colocar o talento dela a serviço do negócio, a serviço do objetivo, a serviço da empresa. Tá? Só que isso, eu preciso, para eu entender isso, eu preciso conhecer essa pessoa. E tem uma parada muito massa nesse desenvolvimento das pessoas. Muitas vezes o líder ele não tem que entregar o que as pessoas querem. Ele precisa entregar o que as pessoas precisam para se desenvolver. A Vanessa trouxe o exemplo agora há pouco aqui da questão paralelo, né, com a questão de educar filhos. E eu vejo muito claramente, né, esse paralelo, né, essa analogia, porque se os pais fossem fazer tudo que os filhos querem, imagina o que ia acontecer. Imagina o que ia acontecer. Então, muitas vezes, você, enquanto líder, vai ter que saber dizer não. Mas quando eu falo muitas vezes, é muitas vezes mesmo. Por muitas vezes, você vai ter uma excelente relação, um excelente relacionamento com seus liderados, com as pessoas que estão ao seu redor. Em alguma situação, essas pessoas vão pedir coisas para você que você enxerga que não são o ideal de serem feitas. E aí, nesse momento, você vai ter que saber dizer não. Então, se você busca ser um líder, independente de cargo, mais uma vez, se você busca ser um líder na sua vida e na sua carreira, no seu negócio, é extremamente importante que você desenvolva a sua capacidade de dizer não. Rodrigo, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Bora trazer uma ação prática aqui para treinar e desenvolver isso? Toda vez que vier algo para você, verifica o que você vai perder dizendo sim. Beleza? Então, muitas vezes, vem uma solicitação externa, tem como me ajudar com isso? Tem como fazer aquilo? Tem como organizar tal coisa? E aí, antes de falar sim, pede um tempinho para dar a resposta. Nesse tempinho, você dedica esse tempo para você refletir. Dizendo sim para isso, para o que eu estou dizendo não? Essa é a pergunta que vale ouro. Dizendo sim para isso,
para o que eu estou dizendo não? E aí, por vezes, você vai, de repente, ter um tipo de resposta assim. Eu estou dizendo não a passar o tempo que eu preciso com os meus filhos. Eu estou dizendo não a cuidar da minha saúde. E aí, sim, você consegue ter uma análise adequada para tomar uma decisão justa. E não no calor do momento de simplesmente querer agradar. Duas coisas muito importantes nessa fala, né? Primeiro, a questão de ser justo, você precisa ser justo com todos, né? Você, enquanto líder, se você tiver mais de um liderado, você precisa ser justo. Então, uma pessoa, por exemplo, que está indo, ela está tendo comportamentos que são inadequados dentro da sua gestão, dentro da sua empresa, o que acontece? Se tem outro colaborador que está seguindo tudo certinho, que está fazendo da forma que deve fazer, e ele está vendo esse outro colaborador que está destoando completamente, e você está dando feedback, você está instruindo, você está orientando, você está desenvolvendo, e essa pessoa não muda de comportamento, você precisa também ser justo para que esse outro colaborador não se desmotive, porque senão o outro que está fazendo, está dando sangue ali, ele vai virar para você e falar assim, cara, eu faço um monte de coisa, o outro cara falta, faz isso, faz aquilo, e eu tô aqui me matando e eu tô tendo a mesma condição que a outra pessoa, então a gente precisa ser justo realmente, né? Então tem que trazer essa consciência, tá? Muito grande. Cara, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para você. Tá agregando essa live? A gente se empenhou em trazer bastante conteúdo. Tô com a boca seca já, esqueci de trazer água. Eu também. Me lasquei. Mas beleza, não vou parar a live por causa disso. Tamo junto até o fim. Tá valendo a pena? Só fala pra gente se tá valendo a pena. E aí, deixa eu falar só mais uma coisa com relação à autoliderança. Eu quero voltar nos talentos, tá? Então, a gente falou do talento de outra pessoa, do talento do colaborador. Mas... Eu posso só continuar no assunto do dizer não? Pode. É só porque teve um comentário, e aí a gente já linka com o assunto. A Glau trouxe aqui, ó, achei muito legal. A Glau trouxe aqui, ó. Aí está um desafio absurdo em dizer não, e a Van me ajudou absurdo usando essa ferramenta que já estou usando. O não e o sim ficaram muito mais claros. É isso aí, espetacular. Faz muita diferença, gente. A gente dá o sim no impulso, né? Então, essa é a questão, é uma resposta emocional, então a gente tem que trazer para a razão, para a gente entender qual realmente é o sentido daquele sim ou daquele não. Exato. Né? Glau que é Medvet Mentoring. Galera animal, que evolui junto. E aí, tinham outros comentários aí. Você vai lendo do Gustavo Verri. Massa ter você aqui. Vamos lá. Fala, Gus. Gus, eu aprendi com Ana Life, eu acho. Ana Life. Ó, Gustavo Verri colocou aqui, ó. Colocar a cultura do feedback começa pela liderança, sem sombra de dúvidas. Se é sensível de se inserir na empresa, mais uma vez inserida, essa cultura é excelente. Excelente. Com certeza, toda mudança de cultura dentro de uma organização, ela tem que começar lá em cima. Por que tem que começar lá em cima? Tem a ver com o que a gente já falou hoje. Porque os líderes têm que dar o exemplo. Então, se o líder ele não assume como sendo verdade algo que ele está querendo colocar como uma cultura na empresa, já foi por água abaixo. O líder tem que ser o exemplo, beleza? E ele falou que já passou por essa implementação. Muito massa. Baita experiência, né? E assim, compartilhando aqui com vocês e com o Gustavo também, no hospital, eu que trouxe também a ideia, o treinamento das pessoas, a ideia de implementação dos feedbacks na época que eu estava. E assim, eu me sinto muito grata por esse momento, por esse movimento, né, que eu fiz, mas principalmente por tudo que eu aprendi e evoluí com essa implementação, né? Foi muito trabalho, muito desafiador, mas, cara, eu tenho muito orgulho de ter feito isso e de ter me desenvolvido nesse aspecto. Vale demais a pena. Ó, a gente perguntou se estava agregando, a Glau colocou agregando sempre. Sempre muito. Rafa também, sim, que massa, bom saber disso. Rafa. Aline Mori aqui, ó, também dizendo que sim. Várias mãozinhas, que massa. Tamo junto. Massa, gente. Ó, tem mais um comentário aqui, posso trazer? Pode. Pra gente matar os comentários e continuar tocando barco aqui. Aliás, a gente tá tocando barco lendo os comentários. Vocês agregam demais, vocês não têm noção. Vocês são muito top. Aline Mori. Eu sou controladora, por isso delegar, confiar é tão difícil para mim. Mas vocês estão me ajudando muito. Tamo junto, Aline, tamo junto. Mais uma Medvet Mentoring aqui, cara. Medvet Mentoring na peso. Tamo muito junto. Massa, gente. E aí, vamos lá, continuar na questão dos talentos. Lembra que a gente falou, para você ser um bom líder, você tem que primeiro se autoliderar. Beleza, eu já entendi, Vanessa, ok. Mas com relação aos talentos,
A pessoa que ela se concentra nos talentos dela, isso vale para nós, enquanto indivíduos, enquanto profissionais também, a gente assumir essa autorresponsabilidade de entender quais são os meus talentos. Ai, Vanessa, eu não tenho talento nenhum, impossível. Se você é um ser humano, você tem talento, ponto, tá? Então, a grande questão é você resgatar. Isso a gente trabalha muito na Medivertimento e nos nossos processos de coaching individual, nos nossos treinamentos. Quem cai na nossa mão vai ter talento, ponto forte. Vai ter autodesenvolvimento nível hard, né? Embasamento total para todos os nossos serviços é autoconsciência e autodesenvolvimento. E aí, o que acontece? Quando eu me concentro nos meus talentos, eu tenho o benefício de ter um comprometimento maior com a minha meta, principalmente se essa meta que eu tenho enquanto indivíduo, mas também enquanto profissional, eu tiver uma relevância para ela, uma relevância significativa. Tá? Ela tiver uma relevância grande para mim, na minha vida, né? Exatamente. É verdade, eu falei o contrário. Perfeito. Desculpa. Mas, e outra coisa também, eu tenho esse comprometimento maior com aquilo que eu quero construir e, além disso, eu tenho, de acordo com pesquisas, qualidade de vida 3 vezes maior, se eu me concentro nos meus talentos. E qual é a grande merda, desculpa o palavrão, é que a gente foca em tudo que a gente não é bom. E a gente negligencia tudo que é bom na gente. A gente foca em tudo que é ruim. Isso é cultural, cara. Desde pequenininho a gente aprende isso. Vamos lá. Quero a participação de vocês aqui, ó, que estão ao vivo aqui com a gente. Qual que é a frase que usualmente uma criança ouve na hora que ela chega com uma prova para o pai ou para a mãe e tirou nota 10, ou tirou 9,5, tirou um notão, e aí pega e fala bem assim: olha aqui, tirei 10, tirei 9,5. Qual que usualmente é a frase que essa criança ouve? Vou esperar vocês responderem aí, a gente já volta nisso. Isso é cultural. A gente o tempo inteiro está sendo desenvolvido, desde criança, a gente está o tempo inteiro sendo desenvolvido para olhar para tudo que falta na gente. A gente foca em tudo que falta e a gente esquece de perceber tudo que a gente tem de ponto forte. E a gente não percebe... Eu lembrei de um livro. Chama o livro A Parte Que Me Falta. Ó. É um livro ilustrativo, super muito interessante, legal. inclusive. E a gente começa a focar em tudo que falta na gente. E aí a gente não percebe que é justamente tendo consciência e aproveitando os nossos pontos fortes que a gente consegue se destacar. Se a gente só foca no que falta na gente, na hora que a gente dedica muita energia, muito esforço, muito tempo para desenvolver esses pontos, a gente chega na média. A gente se torna uma pessoa medíocre. O que vai fazer a gente se destacar? O bom aproveitamento dos nossos pontos fortes. Beleza, bora para a prática então, porque a gente está quase acabando. Bora para lições práticas agora? Bora para a prática, você me falou agora. Não, bora para a prática, sim. Tipo, dá o caminho das pedras. A gente sempre gosta de fazer isso, né? Dar receitinha de bolo. Eu dou aula em pós-graduação e os alunos, se eu fico falando muito de fisiologia, ele fala, tá bom, mas qual é o protocolo? Como que aplica isso? Qual é o protocolo? Não é como aplica, não. Qual é o protocolo? Né? Então, é tudo mastigadinho. Então, bora resumir um pouco o que eu posso fazer. Primeira coisa, se eu quero desenvolver a minha habilidade de liderança, eu tenho uma estratégia que eu posso adotar, é conviver em ambientes com líderes. Com bons líderes. Com bons referências. Líderes, tá? Então, você se conectar a essas pessoas. Então, você começa a utilizar uma coisa que chama contágio social a seu favor, tá? E aí, o que acontece? Existe uma coisa dentro da PNL que chama níveis neurológicos. É super legal isso, né? E aí, o que acontece? Toda vez que eu quero instituir um hábito novo, né? Oi, Aimee, quanto tempo! Que massa ter você aqui! Rebeca também por aqui, Maurício, Borgo, Miriam, sejam todos bem-vindos. Muito top. Ítalo, tamo junto, galera. Cardio Performance. Cardio Performance, que massa ter vocês aqui. E aí, gente, existe uma questão dentro da PNL que chama níveis neurológicos. Então, toda vez que eu quero mudar um hábito, ou eu quero desenvolver alguma competência, eu quero desenvolver alguma habilidade, sei lá, vamos pegar o exemplo da liderança, eu quero me desenvolver como líder. Ou desenvolver minha comunicação para me tornar um líder melhor, porque eu preciso saber me comunicar. O que eu posso fazer? Eu posso escolher ambientes que tenham líderes exemplares, né? Que eles são exemplos, referência, né? E aí você pode buscar os ambientes que você possa conviver com ele. Ah, Vanessa, mas eu tenho um líder que impossível, eu não tenho como ir lá para a empresa dele, ele não me aceitaria. Sim, você pode seguir ele nas redes sociais. Muitas vezes você consegue pegar muitas informações a respeito desse acompanhamento, tá? E aí, o que acontece? Quando eu foco em utilizar esse ambiente ao meu favor, eu começo a mudar também os meus comportamentos.
Porque o líder, ele é exemplo. E a tendência é que quando a gente está convivendo muito com uma outra pessoa, a gente começa a adotar também comportamentos que são coerentes com aquele comportamento daquela pessoa. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E a convivência não é só pessoal. A convivência pode ser aqui através das redes sociais. Exatamente. Tá? E aí, o que que isso gera? Essa mudança de comportamento, ela vai te tornando capaz. Então, você entra no nível da capacidade. O que é isso? Tá? Isso é uma pirâmide, tá? Tipo, é uma pirâmide. Então, a base é o ambiente, o segundo é o comportamento. Quando eu vou repetindo esse comportamento, eu começo a desenvolver uma capacidade. Ou seja, eu sou capaz de fazer isso. Não é mais um comportamento pontual. Eu começo a ter aquela habilidade. Tá? Então, eu consigo me garantir que eu vou ter aquela capacidade. E aí, isso faz com que eu tenha a crença de que eu consigo, de que eu realmente consigo fazer, eu realmente consigo ser um bom líder. E, por fim, isso muda a minha identidade. Exato. Ou seja, eu sou um bom líder. Por quê? Você vai tendo resultados, seus liderados vão falando um monte de coisa com você, sua comunicação melhora muito, você é um super influenciador das outras pessoas, né? Você consegue desenvolver essas pessoas, você já assume aquilo como sua identidade. Cara, eu sou um bom líder. Perfeito. E agora eu te pergunto, uma pessoa, imagina 2 pessoas, 2 líderes. E aí um líder fala bem assim, cara, eu sou um péssimo líder. Eu sou um péssimo líder, não sei liderar as pessoas, não consigo ajudar, não consigo desenvolver as pessoas, eu sou péssimo no que eu faço. E o outro líder fala, cara, eu sou um baita líder. Eu sou muito competente em liderar as pessoas. Qual dos dois você acha que vai ter comportamentos, uma comunicação mais assertiva? Imagina esse primeiro líder falando bem assim, não, eu acho que é melhor a gente fazer isso, mas eu não tenho certeza. Assim, talvez seja melhor outra coisa, mas imagina a indecisão de um líder que ele não tem clareza, ele não confia nele mesmo. Isso acaba gerando resultados que são resultados insatisfatórios. Por isso que é tão importante você desenvolver na sua identidade essa percepção quanto à sua competência como líder. E aí, como que você desenvolve essa identidade? É tendo exatamente o resultado positivo, tá? Então, não é você falando assim, não, eu vou ficar aqui me afirmando, eu sou um bom líder, eu sou um bom líder, eu sou um bom líder. Isso vai resolver. Não, cadê seu resultado? Eu quero saber você lá dando feedback. Como que você faz? Sabe? E como que eu faço para conseguir dar feedback bom se eu não consigo hoje? Como? Fazendo. Prática. Estrutura, estuda. Exato. E faz. Tá? Exato. E que a gente também fez um treinamento sobre feedback somente, né? A gente dá esse treinamento. Então, estuda, a gente dá o passo a passo, receitinha de bolo, protocolo, né? Galera, o Medvet né, cara? O Medvet tá tinindo o feedback. Hoje em dia, tudo se quer protocolo. Então, a gente dá o passo a passo, o caminho das pedras, tá? Posso dar uma outra dica? Pode, deve. Cara, mentores. Tenha mentores. Rodrigo, eu não estou com condição financeira para investir numa mentoria agora. Não necessariamente um mentor precisa ser um mentor pago. E, inclusive, nem precisa ser uma pessoa. Se, de repente, você tem um livro, que é um baita livro para você se desenvolver enquanto líder, você pode utilizar esse livro como um mentor. Exato. Agora, Rodrigo, eu tenho capacidade para investir nisso. De verdade, invista. Não faz invista. Nos últimos anos, a gente investiu literalmente centenas de milhares de reais no nosso desenvolvimento. Né? Enquanto pessoas, no lado pessoal, como também no lado profissional. E uma coisa que eu posso garantir para você, os investimentos que a gente fez em mentorias valeram absurdamente a pena. Foi o que mais acelerou o nosso processo. Isso, né? Que a mentoria faz, exatamente isso, né? Você pega a sua curva de evolução, de aprendizado e evolução, e com a mentoria você consegue acelerar esse processo. Então, você consegue atingir resultados que muitas vezes você demoraria, por exemplo, 2 anos, você consegue encurtar para um período, por exemplo, de 6 meses, ou até menos, muitas vezes. Então, e aí você a mentoria acelera o processo, né? E aí, se você busca desenvolver a liderança, busque mentores que te ajudem nisso. A gente tem, inclusive, na Medvet Mentoring, alguns líderes lá, né? Gestores de hospitais veterinários, né? Estão aqui com a gente, inclusive, alguns. Exato. Papéis de liderança em laboratório clínico. Então, assim, é muito interessante você buscar processos de mentoria
direcionados para desenvolver o que você busca. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é esse tal de Medvet Mentoring, a gente fala direto. Tem um link na bio que fala de toda a descrição, tá? Então vai lá para você entender um pouco mais, tá? Para você entender como que funciona exatamente. Então tá uma página lá super estruturadinha, com bastante desenho, então vai lá e faça isso. E antes que você veja e depois faça a pergunta pra gente, porque eu sei que vai acontecer, as vagas não estão abertas. A gente não está com turma aberta, né? As turmas estão rodando, a gente não tem vaga aberta nesse momento, mas ainda esse ano a gente vai abrir uma nova turma. Então, se você tiver interesse em participar ou de receber, né, as informações para poder participar, só faça o seu cadastro lá, que é um pré-cadastro sem custo, para a gente ter seus dados e entrar em contato com você. E aí eu quero voltar no ponto lá do início, né? Voltando aqui para a dica prática, além de você usar esses níveis neurológicos, né? O que você pode fazer no dia a dia para desenvolver a sua autoliderança? Lembra que tudo começa na autoliderança, né? Que é o seu autogoverno. E aí eu vou citar o Edu. Eu não sei se o Edu está aqui ainda, né? O Edu Ayub, ele é um coach de alta performance. Educador físico, ele é top, né? Trabalha com emagrecimento, ele é muito bom. E aí ele falou uma vez uma coisa que me marcou muito, né? Ele falou bem assim, cara, se você não ganha da batata frita, você vai ganhar de quem? Tá? Ó, e eu vou falar um negócio aqui, hein? Deve ter uma galera pensando bem assim, não, quem fala isso é o Joel J. Eu vou te falar um negócio. Ó, faz tempo que o Edu falou isso, hein? Eu ouvi dele a primeira vez. Edu falou isso. A primeira vez que a gente ouviu foi do Edu. Estamos honrando a fonte aqui, viu, Edu? E aí, o que acontece? Com essa frase, eu quero começar com dicas práticas para você exercitar o seu autogoverno, né? Então, muitas vezes a gente acha assim, meu Deus, a partir de amanhã eu tenho que acordar às 4 da manhã, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer uma mudança radical. E, gente, de verdade, isso não funciona. Quantas dietas radicais funcionam de fato? É muito raro a pessoa ter persistência e resiliência para continuar, sabe? Então, o que acontece? Exercita nas pequenas coisas. Uma coisa que, para mim, é muito eu ganhar de mim mesma é arrumar minha cama. O Rodrigo sabe disso, né? A gente faz isso junto. Quando não sou eu, é ele que arruma. E a gente sempre busca arrumar a cama. Sempre foi assim? Não, tá? De forma alguma. Mas hoje a gente entende que quando a gente arruma, a gente ganhou 1 a 0 para nós, né? Que é igual... Também arruma. Também arruma. Também arruma. É o hábito, é a atitude, é a representatividade daquela atividade. É o ritual. Né? O que representa aquele ritual? Outra coisa, sei lá, uma coisa que eu tô fazendo agora, tá? Eu tava com o hábito feio, vou contar uma coisa feia de mim, tá? Eu tava com o hábito de repetir o prato no almoço, né? Então eu não sou muito chegada a doce, mas eu como bem, coisas salgadas, né? Comida normal. E aí eu tava com o hábito de repetir, sabe aquele restinho que eu vou lá sempre coloco. O que eu falei? Cara, eu não vou repetir mais, eu vou colocar aquela quantidade de ponto, porque aquela quantidade é o suficiente. Muitas vezes, tipo, eu me excedia demais, sabe? A ponto de ter azia depois. Tipo, cara, não é saudável isso. Então, é você ganhar nas pequenas atitudes, começa com o pequeno. E qual a grande mágica disso? Você começa a treinar o seu cérebro de que você consegue contornar. Porque se eu não conseguir não repetir o prato no almoço, puta que pariu, desculpa o palavrão, de novo, né? Entende? Então, são nas pequenas coisas. E muitas vezes, a gente negligencia essas coisas pequenas. As pequenas coisas, elas treinam o nosso cérebro, elas treinam a nossa mente. Por exemplo, uma das coisas que a gente sempre fala para os nossos clientes é a questão do entregar sempre mais, né? Buscar entregar sempre mais. E isso pode ser exercitado, isso pode ser treinado, mais uma vez, em pequenas coisas. Por exemplo, hoje eu vou correr 5 quilômetros. Aí tá vendo lá, 4.900, 4.925, 4.950, 4.975, 5. Não para. Corre um pouquinho mais. 100 metros mais. Né? Entrega alguma coisa a mais, mas entrega a mais. E aí você vai fazendo isso no dia a dia, isso vai se tornando algo comum. Vai se tornando algo natural. Entregar sempre mais. E outra coisa que vai fazer diferença desde já na sua vida, profissional e pessoal, não espere a oportunidade aparecer, cria a oportunidade, né? Então é uma dica muito simples que às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas como que eu vou criar oportunidade? Cara, cria oportunidade se relacionando com pessoas que podem agregar com você, mas que você também agregue para elas. A gente já falou isso em aula de networking, tá? Então você também tem que gerar valor para elas. Mas busque pequenas coisas que podem gerar oportunidade para você. Não fica lá tipo, esperando cair do céu. Não existe. Não é a oportunidade que aparece. A gente tem que criar a oportunidade. Mais uma vez, a atitude do líder, autorresponsabilidade. Quando a gente entende a importância da liderança, a gente começa a liderar a nossa vida.
não simplesmente pessoas, não simplesmente situações ou através, ou por meio de cargos. A gente começa a entender que a gente tem o poder nas nossas mãos de mudar a nossa realidade. E aí a gente começa a entrar em ação e a partir das nossas atitudes a gente começa a ter melhores resultados. Mundo à parte por aqui, mundo à parte por aqui. Helena Souza, exato. Sejam muito bem-vindos. Que massa ter vocês aqui. Que massa, que massa. Muito bom ter vocês aqui. O Gustavo riu, eu acho que foi do meu palavrão. Me desculpe. Deve ser. Né? Me desculpem, foi, né, bom para chamar atenção. Exato. Né? Chamar atenção porque é necessário. E aí eu quero saber, a gente quer saber se vocês curtiram, né, esse assunto. Daria pra gente ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Ou mais, cara. Tem um monte de coisa aqui, me dá uma angústia, assim, tem um monte de coisa aqui ainda, mas a gente falou pra caramba já. Acho que deu uma entrega, né? Então, conte pra gente, né, se valeu a pena. E conta pra gente, coloque insights aqui, né? Gu, nós arrasamos, tá? Você também, cara. Você também participou ativamente aí, arrasa muito, né? Glau, fica até amanhã. Vamos encontrar lá. Vocês não enjoam da gente. Você já é privilegiada, você já é privilegiada. Hein, Glau? Conta pra mim, você não enjoa da gente, não? Fala sério. Quarta, vê sábado, agora terça-feira. Antes que eu esqueça, bora fazer um print? Bora. Galera, faz um print aí. Marca a gente, coloca nos stories, convida a galera para assistir, se foi agregador para você. Bora lá, então. Foi, né? Beleza. Não travou a live, não. Era a gente parado mesmo. O Gustavo já colocou, já peguei a pipoca. Manda aí o que vocês querem mandar, a gente continua respondendo algumas coisas aqui e a gente finaliza em seguida, tá? Muito então, massa. A Glau colocou, jamais, que bom, Glau, que você não enjoa da gente. Deixa eu falar outra coisa. Cara, ficou com alguma dúvida ou tem alguma situação prática na sua rotina, na sua vida, nesse momento, em que você gostaria de um auxílio nesse sentido? Ou auxílio, ou até mesmo trazer alguma coisa que funcionou para putz, isso aqui fez total sentido para mim, cara. Eu apliquei isso e assim, deu super certo, né? Entre em contato com a gente, manda um direct aí, a gente responde todos os directs. Pode ser que demore, já aviso, mas a gente responde todos os directs, beleza? Fazemos questão. A Glau falou que jamais cansa da gente, que ótimo. A Aline colocou também, a Aline Mori, foi ótimo, muito aprendizado, que massa, Aline. E a Mandinha aqui, não enjoa de forma alguma, 1 minuto com vocês é aprendizado. Muito bom. Tamo juntos. Estamos juntos. Galera, valeu aí pela presença de todos vocês, estamos à disposição, foi um prazer. Toda terça, tá? 20 e 21 estamos aqui. Qual que é o horário? Qual que é o horário? Mesmo bate-canal. Simples. Que ano que a gente está? 2021, 2021, pronto. Então esse ano, 2021. Terças-feiras, 2021. Tá? Então a gente conta com todo mundo aqui na próxima semana, beleza? E a gente vai ter convidado na próxima semana. Então, vocês não perdem por esperar. Bora, Medved! Bora, gente! Tchau! Beijo! Você tá com o mouse aí, né?